Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Marcos capítulo 16, verso de número 15. Marcos capítulo 16, verso de número 15 em diante. Enquanto você localiza o texto, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar em Sua presença para louvar, exaltar e engrandecer o Seu nome. Quero externar o meu agradecimento ao pastor Silvano. Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a sua família. Bom, estava com saudade dessa casa e Deus me concedeu mais uma vez voltar a este lugar. Creio que Deus tem muito mais para fazer e eu creio que essa não será a última vez que eu estarei aqui, não apenas para pregar, talvez para sentar e ouvir talvez o pastor pregar, ou até mesmo alguns irmãos que estão sentados neste banco hoje. Amém? Louvar a Deus pela vida da minha irmã Edvânia. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe muito, tá? Um carinho muito grande pela sua pessoa. Pode ter certeza que breve nos veremos lá na Bahia, tá? Fazer missão na Bahia. Em nome de Jesus. A irmã que está do lado, Deus abençoe também, tá? Sua família. Elimar, Deus te abençoe. Tô com saudade de você, negão. Você tá diferente. Mudou. Tá mais bonito. Deus abençoe você, tá? Queridos, Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Quem achou, diga graças a Deus. Diz o texto: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Verso 19: Ora, o Senhor, depois de lhe falar, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, e o Senhor confirmando a palavra com sinais que seguiam. Amém. Amém? Preciso da sua atenção por alguns minutos. Prometo ser breve, rápido e objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Por isso, sou carente da sua atenção. Queridos, o texto que nós lemos está no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15. Texto bem conhecido entre nós, bastante pregado, bastante citado, e todos nós conhecemos esse texto. O que eu quero pregar esta noite, o tema que eu dou a esta mensagem é antes do id, antes de fazermos o id. O texto em si nos dá uma ordem é ide e pregai o evangelho. O texto retrai algumas coisas que eu preciso aplicar no seu coração esta noite, e por entendermos o texto e sabermos sobre este texto, é impossível não falarmos da pessoa de Cristo, é impossível deixar a pessoa de Cristo de fora. O tema, como eu disse, é antes do id, e eu quero aplicar algumas verdades e alguns quesitos que há sobre este texto. Cristo, no capítulo de número 1, narra-se seu nascimento. Ele nasce, passa um período sobre esta terra, é batizado por João, tentado no deserto, e a história narra dizendo que Jesus está no deserto. Depois de sair do deserto, ele chama 12 discípulos que caminham com ele em sua jornada. Cristo faz milagre, Cristo cura, Cristo prega, Cristo sobe ao monte para orar. E a história diz que ele escolhe 12 para caminhar ao seu lado. A primeira coisa que nós precisamos
entender é que ele nos resgatou. O primeiro tópico que eu quero aplicar é que ele nos resgatou. Após a queda de Adão, estávamos destinados ao inferno, destinados a outro caminho. E o Cristo que veio do céu, ele veio para nos resgatar, nos tirar deste caminho que nos levaria à condenação eterna e que sofreríamos por resto de nossas vidas. Ele nos resgata. Em 1 Pedro, no capítulo 1 ao 18, a história diz que, sabendo nós que não fomos coisas incorruptíveis, corruptíveis como prata, ouro, que nos resgataste das vossas vãs maneiras de viver, mas como o sangue de Cristo, sangue precioso, como de um bezerro, ou seja, de um cordeiro, imaculado, sem mancha, sem defeito algum, que nos resgataste das nossas vidas de pecado, das nossas vidas de tribulações, das nossas vidas que vivíamos errantes. Então, primeiro, ele nos resgata. Primeiro, ele nos transforma. Primeiro, ele nos purifica. Depois, ele nos instrui, instruindo em orações, ensinando a palavra, para que depois ele nos encha e depois ele nos envie para fazer esta obra. E eu gosto disso porque eu vejo um Cristo que nos resgatou de uma vida totalmente ao contrário daquilo que se diz plano de Deus, ao contrário daquilo que se diz trajetos de Deus. Ele nos resgata, nos prepara, nos enche e depois nos envia para fazer a obra. Ele fez desta forma com os discípulos: chamou, o resgatou, o comprou, o lavou, o purificou e depois os enviou após o enchê-lo. Adriel, parece que isso é loucura da sua cabeça. Como pode Cristo encher os discípulos e depois o enviá-lo? Como pode Cristo resgatá-lo, o prepará-lo e depois enviá-los? Mas é necessário, para fazermos o ID, estarmos resgatados por Ele. É preciso sermos resgatados por Ele, porque a missão do ID não é dada para o ímpio. A missão do ID, ela é dada para os cristãos, ou seja, para os filhos que estão na fé, para aqueles que andam com Cristo. A missão não é dada ao ímpio, a missão é dada à igreja. E por isto há um preparamento para que possamos fazer o ID. Não se faz o ID de qualquer jeito. Não se faz o ID de qualquer maneira, não se prega de qualquer jeito, não anuncia o evangelho de qualquer jeito. Nunca se poderá convencer uma alma do pecado sem que nós não estejamos cheios do Espírito. Nunca poderemos convencer uma alma do pecado sem que nós não estivermos cheios do Espírito. Parece loucura, mas quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. É por isso que precisamos ser cheios dele para podermos fazer o ID. É por isso que precisamos ser preparados, depois nos enchermos e depois enviados. Se nós não tivermos o preparo aqui, se nós não formos instruídos aqui, se nós não formos cheios aqui, podemos falar, podemos pregar, mas nós não iremos muito longe, porque o ID é árduo, o ID é doloroso, o ID é dificultoso, o ID nos atrai para uma vida totalmente de pedradas, de peleja, de guerra, e é por isso que precisamos ser instruídos, resgatados e também nos enchermos para depois ele nos enviar para fazer a obra. Isto é tão lindo e tão
importante a gente entender isso aqui, porque quando Jesus, antes de ser subido ao céu, em Atos capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz: mas vós recebereis o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Galileia e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo é, para que vocês possam pregar em Jerusalém e ser a minha testemunha, para que vocês possam pregar na Judeia e ser testemunhos, para que vocês possam pregar na Galileia e ser testemunhos, vocês precisam receber o Espírito Santo. Para que vocês sejam testemunhas minhas, é preciso você ter de cima o revestimento do Espírito, e possamos entender que não é só o revestimento aqui, não é só o Atos 2 que acontece, o revestimento da igreja, que nasce a igreja, que cresce a igreja, mas também precisamos entender que também estamos cheios no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para irmos e pregar o Evangelho, porque sem o Espírito, sem o preenchimento, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos ir muito longe, nós não conseguimos fazer muito. Nós já poderíamos desistir do Evangelho, já poderíamos ter parado do Evangelho, já poderíamos chutar o pau da barraca, já poderíamos largar tudo e ir embora, mas o motivo que nós ainda não paramos e nem desistimos é porque o Espírito nos está em nós e Ele prevalece em nós, nos dando força para continuar. Poderíamos não pregar mais aqui, pastor Silvano, poderíamos não vir mais aqui para tocar algum instrumento aqui, não, mas o Espírito é quem nos mantém vindo aqui todos os dias. Percebe que alguns irmãos que caminhavam com você parou, percebe que alguns irmãos que estavam aqui outrora, outros dias, pararam, mas você continuou, é porque o Espírito está atuando em você, e enquanto o Espírito estiver atuando em você, Ele está o preparando para pregar as boas novas, Ele está o preparando para anunciar o Evangelho, e eu gosto disso porque sem o Espírito não há pregação de arrependimento, sem o Espírito não há pregação e convenção de almas, sem o Espírito não há louvores, aleluias, inspirados ao céu. É o Espírito quem nos convence, é o Espírito quem nos instrui, é o Espírito quem nos leva ao céu. Que é uma provação disso, Pedro, cheio do Espírito, ele pega e quase 3.000 almas se converte ao Evangelho. Pedro, cheio do Espírito, prega na casa de Cornélio em Atos 10 e todos recebem o Espírito. Paulo e Silas, cheio do Espírito, pregam aleluia, e Lídia se converte ao Evangelho, e toda a sua casa. A missão do ID é: ide por todo mundo, é pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Percebe aqui no texto que Jesus está dizendo crer e também ser batizado, crer e também ser batizado. A provação disso é Filipe prega cheio do Espírito em Samaria, e Samaria se converte do Evangelho. Quando ele está andando, um homem na carruagem, ele aproxima e ele batiza aquele homem após dar algumas instruções dentro da palavra. É por isso que João prega no deserto, dizendo aleluia, arrependei, raças de víbora, porque é chegado o reino do céu. Falar de salvação, falar de missão é falar de salvação. Pregar missão é pregar salvação. Não existe missão sem salvação, não existe missão sem convertimento de alma, não existe missão sem mudar o homem, sem mudar o caráter. E é por isso que o Espírito está aqui, é por isso que Ele está em você, é por isso que Ele habita em você, é por isso que Ele anda com você. Aleluia, você é testemunha, você é dele e Ele te instrui cada dia que passa. É por isso que você mudou, é por isso que as pessoas já não conseguem ver você diferente, já não conseguem ver você como antes. É porque todos os dias o Espírito está te mudando, está te transformando. Para quê? Para que você exerça o ID, para que você pregue, para que você fale. Recebe uma coisa, o antes do ID é importante.
importante para a igreja. Porque, Adriel, porque sem o antes do id, não tem como ir o id e fazer o id. O antes do id, o preparamento, ser resgatado por ele, ser cheio pelo Espírito e depois pregar. O que Jesus está nos ensinando é, aleluia, quando pregarmos o Evangelho, quando falarmos das Escrituras, quando anunciarmos a palavra, quando pregar a palavra, a primeira manifestação que nós entendemos, Edivânia, é que a aleluia desperta uma fé, e a fé crê que ele existe, e depois que esta fé se manifesta, nós somos batizados, e depois de sermos batizados, somos cheios do Espírito, e depois enviados. E a Bíblia diz que quando isto acontece, os sinais seguirão aqueles que crê. Os que não aceitam a palavra, os que não aceitam o Evangelho, praticamente já estão condenados. Os que não aceitam a verdade, praticamente já estão condenados, mas os que recebem já estão indo para o alvo, em direção ao céu. Aleluia, isto é lindo. Quando a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crê, ela está dizendo, aleluia, no nome de Jesus, vocês expulsarão demônios, no nome de Jesus, vocês, aleluia, falarão em novas línguas, no nome de Jesus, pegarão em serpentes, no nome de Jesus, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. No nome dele, os sinais seguirão aqueles que crê. E é por isso, Edivânia, que a gente precisa ter o antes do id. E uma coisa que eu gosto no texto é que Mateus, capítulo 25, no verso 35, ele fala dos crentes que fazem, aleluia, sabe o que? As obras sociais, que pregam, que levam alimento, que dão vestimenta, que visita quem está preso, que visita quem está enfermo. Ele fala de salvação. Ele não fala de outra coisa a não ser salvação. E eu tenho uma palavra comigo para você. Antes de fazer o id, antes de pregar o Evangelho, certifique se a sua alma está salva. Porque não adianta pregarmos e não estivermos salvos, cantarmos e não estivermos salvos. Eu sei que isso aqui não arranca muito glória, eu sei que isso aqui não movimenta a casa, mas é necessário aprendermos isso. Antes do id, precisamos ser cheios por ele, precisamos ser revestidos por ele. Em Mateus 35, Jesus está dizendo: estive fome e me deste de comer, estive nu e me vestiste, tive sede e me deste de beber, estive preso, foste me visitar, estive doente, foste me ver. Jesus está falando dos crentes, não do ímpio. Tanto é que ele classifica o ímpio, o crente de um lado e um crente do outro, o bode e as ovelhas. Ele classifica, e cada uma dessas classes tem um destino final. O destino do bode: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O destino da ovelha: vinde, bendito de meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do século. Eu estou falando de fazer o id, mas fazer com a certeza da salvação. Fazer preparado. Fazer preparados. Não é falar: Silvano, pastor Silvano, eu estou contigo, amanhã a gente evangeliza, e depois da manhã eu não consigo vir no culto mais. Não é ir para a favela pregar e amanhã está desviado da igreja. É estar preparado para exercer as tais funções. É estar preparado. Eu falei: Deus, eu não vou pregar isso, porque eu não gosto de pregar assim. Falei: não vou pregar isso, mas ontem eu apanhei tanto quando eu estudava.
que eu acordei cedo com a Bíblia no ombro. E Jesus falou comigo: não adianta querer cercar o mundo inteiro pregando o Evangelho se você não estiver salvo. Não adianta querer fazer missão sem que você não esteja salvo, sem que você não tenha uma vida de oração, sem que você não tenha uma vida de leitura da palavra, sem que você não, aleluia, não faça jejum. Quem não faz esses tipos de coisas, quem não exerce estas funções, aleluia, ser cheio, aleluia, orar, jejuar, ler Bíblia, estará fardado à queda. Nunca herdarão os céus. Eu falo de salvação, gente. Eu falo de salvação. Mas, Adriel, é culto de missão. Missão é só ir lá fora e pregar. É só ir na África e fazer. É só ir na favela e fazer. Não! De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De que adianta isto? Precisamos estar salvos. É os últimos dias da igreja na terra. É os últimos dias. A missionária Divânia falou: os bares estão cheios, os prostíbulos estão cheios, as prisões estão cheias e a igreja está esvaziando. Salvação não é para muitos, são para poucos. Porque nos últimos dias a ansiedade encontrou muitos, a depressão encontrou muitos, a prostituição alcançou muitos. Quando a Bíblia nos orienta, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, não é nada fácil. Imagina um missionário que é enviado para pregar em um país que lá é proibido pregar o Evangelho. Ele prega sabendo: eu posso morrer a qualquer hora. Eu posso ser condenado à morte a qualquer hora. Você já parou para pensar nisso? Quando fala, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quando, aleluia, em Atos 8, 1:8 diz: e vós sereis as minhas testemunhas. Pregarão Jerusalém, Galiléia, Judeia e até os confins da terra. Você já parou para imaginar isso? Você ser enviado para pregar em um lugar que é proibido o Evangelho e a sentença é a morte. Já parou para imaginar? Porque pregar ali e está estruturado não é todos. E é por isso que precisa ter o preparo para exercer o ID. Porque o preparo te faz permanecer. Porque o preparo te faz prosseguir. Porque o preparo te faz ir além. Porque o preparo gera em você fé. As pedradas não te param, a depressão não te para, a ansiedade não te para, as dificuldades do Evangelho não te param, as calúnias não te param, porque você está preparado e está cheio dele, está cheio do Espírito. E depois dessas coisas, somos enviados. Imagina a igreja, Atos ela enche do Espírito. Pedro prega, a igreja vive em comunhão. De repente Saulo se levanta, arrasta os crentes pelas ruas, prende os crentes, pega a carta para ir atrás dos cristãos, para matar, prender. Imagina a igreja se espalhando pela terra. E eles não desistiram, eles continuaram, porque eles foram cheios. Eu faço uma pergunta esta noite: se a igreja no Brasil for perseguida, será que os missionários continuarão fazendo a obra? Será que os missionários, aleluia, missionário não é só no título ou no óleo que desceu. Você é um missionário. Você é uma missionária. Você é o missionário da sua casa. Você tem autoridade para pregar em seu lar. Você tem autoridade para pregar nas vizinhanças. Você tem autoridade para pregar no seu serviço. Isto é fazer o ID. E às vezes, pastor, achamos que fazer o ID é só para quem tem óleo na cabeça. Não.
ide por todo mundo. Ele não está qualificando quem pode e quem não pode. Ele está dizendo: todos ide e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado está salvo. Quem não crê, condenado. E ele não diz isso, ele diz para ímpio. Salvação ele diz para crente. Mateus 25, 35, ele fala do crente. Ele não fala de ímpio, ele fala da igreja. Tem os que fazem e os que não fazem. Tem os que exercem e os que não exercem. Tem os que pregam e os que não pregam. Mas tem autoridade para pregar. Tem autoridade para cantar. Por quê? Pedro nega Jesus 3 vezes, nega. Mas ele fala uma vez em Atos e 3.000 almas se convertem. Para negar ele falou 3 vezes. Mas para pregar ele falou uma. E uma palavra salva alguém. E uma palavra salva a humanidade. Um eu te amo salva o teu irmão, salva a tua irmã. Eu gosto do texto porque o antes do id tem que ser exercido. Não é só ir fazer. Não é só ir pregar. Não. O antes do id tem que ser exercido. Tem que ser instruído. Tem que ser capacitado. Tem que ser preparado. E eu gosto porque depois do preparo, depois que fomos resgatados, depois que fomos instruídos na oração e na palavra, depois que estamos cheios, a gente é enviados. Eu acredito nesta noite que tenha pessoas qualificadas, preparadas para fazer o ID nesta cidade, nos bairros desta cidade, nesta igreja. Eu acredito nesta noite que você está preparado para exercer, porque Ele já te encheu, Ele já te preparou, Ele já te capacitou. Aleluia, você é um missionário nesta terra, você é um missionário neste lugar, você é um missionário desta igreja, você é um missionário desta cidade, você é um missionário da sua casa, você é um missionário na sua família. Você tem a palavra, você tem a verdade, você tem o Espírito para pregar o evangelho, para ir, aleluia, anunciar as boas novas. Você está preparado, porque Ele já nos encheu. E eu gosto porque, Adriel, porque a Bíblia diz que após os discípulos serem cheios, Pedro prega. Após o discípulo ser cheio, a igreja tem obra social. E qual é a obra? Vende as suas fazendas e deposita os pés dos apóstolos. Só que o sabido do Ananias, mas Safira, achou que a obra social era só por vista. Mas esqueceram que o Espírito atuava no meio da obra social. Esqueceram que o Espírito agia na obra. E o que acontece? Eles morrem. Porque a obra social não é para os sabidos, não é para os sábios, não é para aqueles que se acham inteligentes, não. É para aqueles que temem a voz daqueles que vos chamou, que têm a certeza da salvação. Poderia ser algo diferente, algo melhor, eu também queria. Mas Ele me pegou. Ele me colocou na parede. Eu aprendi tanto para pregar esse texto, que eu passei o dia todo lendo Bíblia, que eu passei o dia todo orando, para poder trazer isso para vocês e vos dizer: a diferença de quem faz o ID é porque ele está pautado para a salvação. E a diferença daqueles que rejeitam a palavra é a condenação eterna. E rejeitar aqui, pastor, não é só pregar e as pessoas virar as costas e ir embora, não. Quando fazemos um apelo na igreja e a pessoa não aceita e sabe que tem que aceitar a Jesus, ela está rejeitando a palavra. E você sabia que hoje você rejeita ela aqui e lá no céu você pode ser rejeitado por ela? Você sabia disso? Porque Ele disse: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.
É muito fácil bater no peito e falar: eu conheço Deus. Será que Ele te conhece? Eu não queria pregar isso, mas é necessário a igreja despertar para o ide do Senhor, porque a trombeta vai soar, porque a trombeta vai tocar, e o Espírito é essencial. Quando eu falo de salvação aqui, é ter o Espírito, é ter a certeza da salvação. A maior missão não é só fazer a obra social, não é só ir nas ruas entregar panfleto. A maior missão é ter a sua alma também salva. Ter a sua alma salva. Quantos pregam, mas não estão salvos? Quantos cantam, mas não estão salvos? Tem missionários indo para o inferno, tem pregadores indo para o inferno, tem levita indo para o inferno, tem cristãos indo para o inferno, tem muita gente descendo de cabeça. Eu não queria pregar. Tem muita gente indo para lá, mas tem muitos indo, mas também tem um povo preparado que está subindo para os céus. Mas também tem uma igreja preparada que está subindo para os céus. Tive fome, me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Tive sede, me deste de beber. Estava preso e foste me visitar. Estive doente e foste me ver. Vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança, aleluia, o que está preparado desde a fundação do século. Você está preparado para Ele te receber lá em cima. Continue fazendo a obra. Continue fazendo a obra. Por mais que você ponha a mão no arado e as guerras venham, por mais que você ponha a mão no arado e a prova venha, continue fazendo, continue indo. Continue pregando em sua casa. Continue pregando nos seus bairros. É o caminho para encerrar. Fica de pé. Continue fazendo. Você está pautado à salvação. Você está a ponto de ser salvo. Não desista dessa jornada, porque os últimos dias têm sido árduos. A igreja se esfriou, a igreja perdeu o amor, a igreja está, aleluia, doente, porque os jovens estão em depressão, porque, aleluia, os jovens estão em ansiedades, os jovens estão enfermos, o câncer tem levado muitos, aleluia, as enfermidades têm matado a muitos, mas, aleluia, tem gente morrendo com uma salvação garantida, tem gente que não nega as verdades do Evangelho e ainda prega, e é por isso que eu profetizo para encerrar nesta casa. Deus vai levantar missionários aqui nesta cidade, Deus vai levantar missionários aqui nestes bairros, Deus vai levantar missionários aqui nesta igreja, Deus vai levantar pregadores aqui na igreja, Deus vai levantar levitas aqui na igreja. Para quê? Preparados para fazer o ID. Só quem acredita. Será que você pode adorar que Ele está te levantando agora para fazer a missão? Pastor, deixa eu fazer uma oração aqui. Deixa eu fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Deus, Sua palavra foi pregada esta noite, Jesus. Queria fugir, mas não retive aquilo que o Senhor me entregou. Eu te peço agora, Pai, começa a acertar uma flecha no coração deste povo que está aqui. Desperta esta obra gigantesca que há nos corações deles. Prepara eles para uma nova jornada no Evangelho. Se for preciso mudar a mente, muda. Se é preciso restaurar, restaura. Eu te peço, Pai, não deixa eles pararem. Não deixa eles, aleluia, desviarem. Deixa eles firmes em Tua presença. Espírito Santo, esteja conosco, Espírito. Não nos deixe desistir. Não nos deixe parar. Pai, eu entrego eles em Tuas mãos e exalto o Teu nome.
fica conosco não somente hoje, mas para todos sempre. E todos que acreditam digam amém.